Essa história aconteceu há alguns anos. Sou uma mulher que estava se mudando para um novo apartamento nos arredores da cidade. Não era exatamente o meu lugar dos sonhos, mas era tudo o que eu podia pagar na época, e eu sabia que seria temporário. O local era antigo e um pouco deteriorado, mas tinha seu charme. No entanto, coisas estranhas começaram a acontecer logo após a minha mudança. Lembro-me de, na segunda ou terceira noite, acordar no meio da noite, percebi que a porta do meu quarto estava totalmente aberta. Isso era estranho porque eu tinha certeza de que a tinha fechado na noite anterior. Sempre foi um hábito para mim. No entanto, pensei que talvez tivesse esquecido alguma coisa. Dias depois, aconteceu novamente. Além disso, objetos no meu quarto e em outras partes da casa pareciam ser movidos, deslocados ou até mesmo desaparecer. Pensei que talvez eu estivesse sonâmbula, mas nunca tive esse hábito. Eu simplesmente não sabia como explicar o que estava acontecendo. Comecei a ficar mais cuidadosa, trancando e fechando todas as portas, e comecei a ficar atenta ao meu entorno. Foi quando comecei a ouvir coisas, principalmente durante a noite. Ouvia passos ocasionalmente no outro cômodo, ou objetos sendo movidos do outro lado do apartamento. Na maioria das vezes, eu apenas ficava no meu quarto porque estava sinceramente com muito medo para investigar. Mas quando olhei para fora algumas vezes, nunca vi nada. Os ruídos nunca duravam muito, e comecei a pensar que estava apenas sendo paranoica. Queria me mudar, mas estava presa a um contrato de aluguel. Tentei ignorar tudo. Quase todos os dias, algo estranho acontecia. Porém, quando meu irmão veio a trabalho e ficou hospedado no meu apartamento por 2 semanas, tudo ficou tranquilo. Foi pacífico durante esse período. No entanto, quase imediatamente após a saída dele, todas as coisas estranhas voltaram a acontecer. Cerca de 3 ou 4 noites depois, acordei no meio da noite ao ouvir um barulho dentro do meu quarto. Olhei para cima e, desta vez, vi um homem parado na porta do meu quarto. Reconheci o homem como meu vizinho, que morava no apartamento ao lado do meu. Eu só o tinha visto uma vez, quando me mudei, e raramente o encontrava pelos corredores. Quando ele percebeu que eu estava acordada, ele rapidamente desapareceu atrás da porta. Então, ouvi-o correndo para longe. Corri até a porta para fechá-la, mas quando cheguei lá, vi-o entrando em um dos armários grandes da cozinha. Isso me confundiu, mas eu imaginei que ele estava apenas tentando se esconder. Voltei para o meu quarto, fechei a porta com força e liguei para a polícia. Coloquei uma cômoda na frente da porta, tentando bloqueá-la, e esperei, ouvindo atentamente, na esperança de que a polícia chegasse em breve. Eles chegaram uns 10 minutos depois e lhes contei tudo. Meu vizinho, chamado Victor, que era um homem de meia idade, foi preso. A polícia descobriu que, nos armários da minha cozinha que ele havia entrado, havia uma porta secreta que levava ao apartamento dele. Ele a estava usando constantemente para entrar e sair do meu apartamento, espionando-me. Eles também encontraram vários objetos meus roubados em seu apartamento. Isso esclareceu todos os eventos estranhos e depois disso não tive mais problemas. Eu sempre fui uma pessoa de cidade grande, acostumada com o barulho constante, as luzes e a agitação. Mas depois de anos trabalhando sem parar, decidi que precisava de uma mudança. Queria paz, silêncio e um lugar para chamar de meu. Foi assim que decidi comprar uma casa no campo. A casa que escolhi era antiga, construída no início do século XX, com paredes de pedra
e um telhado de ardósia. Estava localizada no final de uma estrada de terra, cercada por árvores e com uma vista deslumbrante para as montanhas. Parecia o refúgio perfeito. No dia da mudança, senti uma mistura de emoção e ansiedade. A casa estava vazia há anos e precisava de algumas reformas, mas eu estava disposto a investir tempo e dinheiro para transformá-la no meu lar. A primeira noite foi tranquila. O silêncio do campo era grande, mas também reconfortante. Na segunda noite, comecei a ouvir barulhos estranhos. Eram batidas suaves vindas do andar de cima. Pensei que fossem animais, talvez ratos, então tentei ignorar. Mas conforme os dias passavam, os barulhos se tornavam mais frequentes e intensos. Comecei a ouvir passos, como se alguém estivesse andando pela casa. Uma noite, enquanto estava na cozinha, ouvi claramente a voz de uma mulher cantando uma canção de ninar. O som vinha do quarto principal. Assustado, subi as escadas lentamente, tentando identificar a origem do som. Mas ao chegar no quarto não havia ninguém lá. Apenas o vento soprando pela janela aberta. Decidi fazer uma pesquisa sobre a história da casa e descobri que, nos anos 50, uma família morava ali. O casal tinha uma filha pequena que morreu tragicamente em um acidente. Diziam que a mãe nunca superou a perda e passava horas no quarto da filha, cantando para ela. Apesar da história triste, não acreditei que a casa fosse assombrada. Sempre fui cético em relação a essas coisas. No entanto, os barulhos e vozes continuavam, tornando-se cada vez mais intensos. Uma noite, enquanto estava no meu escritório, ouvi um grito agudo vindo do andar de cima. Corri para ver o que estava acontecendo e encontrei o quarto da filha em chamas. O fogo se espalhava rapidamente e eu podia ouvir risadas histéricas vindo de algum lugar da casa. Desesperado, tentei apagar o fogo, mas era tarde demais. A casa estava condenada. Saí correndo, tentando salvar o que podia, mas o fogo se alastrou rapidamente. Em questão de minutos, minha casa dos sonhos estava reduzida a cinzas. Fiquei devastado. Perdi tudo o que tinha e o lugar que tinha escolhido para chamar de lar. Mas o que mais me assustou foi o fato de que, enquanto observava a casa queimar, ouvi claramente a voz da mulher cantando a canção de ninar, como se estivesse tentando acalmar sua filha. Mesmo depois de anos, ainda não consigo explicar o que aconteceu naquela casa. Talvez fosse apenas minha imaginação, ou talvez houvesse algo mais. Mas uma coisa é certa: nunca mais vou esquecer aquela noite terrível. No ano passado, me formei na faculdade e consegui um emprego em outro estado. Isso significava sair da casa dos meus pais e morar por conta própria pela primeira vez. Encontrei uma casinha antiga e agradável na cidade e me mudei para lá há alguns meses. Ela não era muito grande e eu não planejava morar lá por muito tempo, mas era um lugar legal para começar minha carreira. Como mencionei, a casa era pequena e antiga, mas tinha 2 andares. O andar de cima tinha alguns quartos e um banheiro, enquanto o andar de baixo possuía a cozinha, a sala de estar e um segundo banheiro. Eu estava gostando de morar lá até cerca de um mês atrás. Uma noite, por volta das 20 horas, eu estava sentado no andar de baixo assistindo TV quando ouvi passos vindo do corredor no andar de cima. Devido à idade da casa, o piso fazia bastante barulho quando alguém caminhava sobre ele, então eu sabia que não podia ser confundido com outro som. Isso realmente me assustou porque eu morava sozinho e ninguém mais tinha uma chave da minha casa. Me ajeitei na cadeira, silenciei a TV e prestei atenção para ouvir melhor.
Ouvi os passos se aproximando do corredor onde ficava meu quarto e, em seguida, eles pararam. Continuei ouvindo e, cerca de 1 minuto depois, ouvi os passos se afastando em direção à escada, que eu não conseguia ver de onde estava. Naquela noite, eu estava me sentindo um pouco corajoso, então decidi caminhar lentamente até onde eu poderia ver o topo das escadas para descobrir quem estava lá em cima. Quando virei a esquina na cozinha, não vi ninguém no topo da escada. Respirei fundo para me acalmar e subi as escadas devagar. A cada passo, meu medo aumentava. Quando finalmente cheguei ao topo, olhei pelo corredor, mas ainda não vi ninguém. Primeiro fui ao final do corredor e entrei no meu quarto, mas estava vazio. Revirei todo o quarto, até mesmo o meu armário, mas ninguém estava lá. Então saí do meu quarto e fui até o banheiro, que também estava vazio. Depois entrei no outro quarto da casa, que era usado mais como escritório e no qual eu não costumava entrar. Quando abri a porta, a primeira coisa que vi foi um homem saindo pela janela. Ele desapareceu rapidamente. Corri até a janela e o vi correndo em direção a um arbusto próximo, depois continuando rua abaixo. Revisei a casa para ver se algo havia sido roubado ou desarrumado, mas praticamente tudo estava no lugar. Eu não sabia quem era o intruso, nem por que ele havia invadido, mas relatei o incidente à polícia. Só consegui perceber o tipo físico do homem. Então minha descrição para a polícia não foi muito detalhada. 2 dias depois, numa sexta-feira, fiquei acordado até tarde assistindo Netflix, o que, infelizmente, é comum para mim. Deviam ser quase 3 da manhã e eu estava prestes a ir para a cama quando ouvi uma batida na minha porta. Era uma batida constante e alta, diferente de uma batida comum, e não cessava. Levantei-me e me aproximei da porta para olhar pela pequena janela e ver quem era. Quando estava a cerca de 5 metros da porta, a batida parou abruptamente. Quando olhei pela janela, não vi ninguém. Até abri a porta um pouco para espiar, mas ainda não vi nada. Quem quer que fosse, já havia ido embora. Mesmo assim, permaneci alerta por um tempo. Finalmente, consegui esquecer o assunto e fui para a cama. Não tenho ideia se esses 2 incidentes estão relacionados de alguma forma, mas estou começando a não gostar tanto de morar aqui e já comecei a procurar outras casas. Quando eu tinha cerca de 9 anos, minha família e eu nos mudamos para uma nova cidade devido ao meu pai conseguir um novo emprego. Quando visitamos a casa pela primeira vez, senti algo estranho sobre ela, mas decidi ignorar, pensando que era apenas ansiedade. No dia em que nos mudamos, tudo estava normal até eu acordar naquela noite às 3 da manhã e ouvir alguém lavando a louça. Fiquei muito confuso, pensando comigo mesmo. Quem estaria lavando a louça a essa hora? Decidi verificar, mas a caminho da porta, um impulso me fez querer voltar para a cama. Ao me virar e voltar para a cama, a porta se abriu de repente, como se alguém estivesse tentando arrombá-la. Abri os olhos lentamente e vi que não havia nada lá. Fechei a porta e voltei a dormir. Nas semanas seguintes, tudo piorou. Eu constantemente acordava às 3 da manhã para ouvir alguém lavando a louça ou arrastando cadeiras de um lado para o outro na cozinha. Às vezes, eu até ouvia vozes dizendo boa noite. Certa noite, minha avó veio nos visitar e a acomodamos no meu quarto, em um colchão inflável. Como sempre, acordei às 3 da manhã e desta vez meus olhos se fixaram no armário por algum motivo. E vi uma figura escura que parecia ser uma mulher. Ela perguntou qual era o meu nome, e eu estava tão assustado que pulei da cama em direção à minha avó, que estava do outro lado do quarto.
Ela acordou assustada. Apontei para o armário e ela olhou por um momento. Então ela pegou minha mão, abriu a porta e subitamente senti algo me empurrar e tudo se apagou. No dia seguinte, acordei dentro do meu armário com a porta fechada. Saí e minha avó não estava em lugar nenhum. Procurei minha mãe e perguntei sobre a vovó. Ela ficou confusa e me disse que a vovó nunca veio nos visitar. Meu coração parou e comecei a chorar. Dias depois, comecei a ter sonhos recorrentes sobre a mulher me arrastando para dentro do armário. Ainda hoje, não tenho certeza de como explicar essas lembranças. Eu sempre sonhei em ter minha própria casa. Depois de anos economizando, finalmente consegui comprar uma casa antiga, mas charmosa, em um bairro tranquilo da cidade. A casa tinha um belo jardim na frente e uma grande árvore que lançava sua sombra sobre a entrada. Era exatamente o que eu queria. No dia da mudança, enquanto os carregadores traziam as caixas, eu caminhava pela casa, imaginando como seria minha vida ali. A madeira do chão rangia sob meus pés, e as janelas altas permitiam que a luz do sol entrasse, iluminando os cômodos. Tudo parecia perfeito. Na primeira noite, depois de um cansativo dia de arrumação, decidi me deitar cedo. Por volta da meia-noite, fui acordada por um barulho vindo do andar de baixo. Parecia o som de alguém mexendo em gavetas. Meu coração disparou. Será que alguém havia entrado na casa? Peguei meu celular e liguei silenciosamente para a polícia, informando-os da situação. Enquanto esperava, decidi ver o que era. Peguei um bastão de ferro que estava no canto do quarto e desci as escadas lentamente, tentando não fazer barulho. Ao chegar na sala, notei que a janela estava aberta. Uma brisa fria entrava, fazendo as cortinas se moverem. Vasculhei todos os cômodos, mas não encontrei ninguém. Aliviada, mas ainda assustada, voltei para o quarto. A polícia chegou minutos depois e fez uma busca completa na casa, mas não encontrou sinais de invasão. Eles sugeriram que talvez eu tivesse esquecido a janela aberta e que o barulho poderia ser apenas a casa se acomodando. Agradeci e eles foram embora. Nos dias seguintes, comecei a notar coisas estranhas. Objetos desapareciam e apareciam em lugares diferentes. Eu estava começando a achar que estava perdendo a sanidade. Uma noite, enquanto assistia à TV, ouvi um barulho vindo do porão. Era um som abafado, como se alguém estivesse chorando. Com medo, mas determinada a descobrir o que estava acontecendo, decidi descer. Ao abrir a porta do porão, o choro ficou mais alto. Desci as escadas lentamente, e o que vi me deixou paralisada de terror. Havia uma mulher, amarrada e amordaçada, olhando para mim com olhos suplicantes. Corri para cima, tranquei a porta e liguei para a polícia. Eles chegaram rapidamente e resgataram a mulher. Ela havia sido sequestrada dias antes e estava sendo mantida em cativeiro no meu porão. O sequestrador, aproveitando-se do fato de que eu era nova na casa e não conhecia todos os seus segredos, havia feito dela sua prisioneira. A polícia conseguiu capturar o sequestrador dias depois. Ele era um ex-morador da casa e conhecia todos os seus cantos e esconderijos. Ele havia planejado o sequestro por meses e escolheu minha casa por ser o lugar perfeito para esconder sua vítima. Depois desse incidente, decidi vender a casa e me mudar para um apartamento no centro da cidade. A sensação de insegurança nunca me deixou, e até hoje sempre verifico 2 vezes todas as portas e janelas antes de dormir. Isso aconteceu cerca de 10 anos atrás, quando eu e meu grupo de amigos tínhamos acabado de completar 21 anos. Estávamos naquela fase de frequentar bares e baladas quase todos os fins de semana. Bebíamos
e nos metíamos em situações bêbadas e ridículas. Em uma noite de sábado aleatória, o grupo decidiu que queria ir ao centro da cidade e passar por alguns bares e baladas. Sem pensar muito, simplesmente pegamos qualquer carro disponível e fomos dirigindo até lá. Éramos cerca de 15 pessoas, metade homens e metade mulheres. Sendo todos recém-completos 21 anos e com pouca grana, tínhamos uma garrafa de bebida no carro e tínhamos feito um pré-drink para economizar dinheiro. Entramos na balada e após cerca de 1 hora, as garotas no grupo quiseram voltar ao carro para tomar mais um pouco da bebida da garrafa. Elas me pediram para acompanhá-las, já que um grupo de 5 garotas andando pelo centro da cidade atrairia muita atenção indesejada. Eu fui o único cara que decidiu acompanhar as garotas até o carro. Moro em uma cidade grande e normalmente você pode evitar qualquer situação ruim se souber onde está indo. O único problema que sempre tive com o centro da cidade é que ali se encontra todo tipo de pessoa, muitas das quais não estamos acostumados a ver. Finalmente, chegamos ao carro sem grandes problemas. Surpreendentemente, ninguém nos incomodou no caminho. Descemos para o estacionamento subterrâneo, cerca de 2 quadras de distância da área onde estavam todos os bares. Quando chegamos ao carro, todas as 5 garotas entraram no carro e eu acabei ficando de fora porque não havia mais espaço para mim. Decidi que ia ficar do lado de fora do carro e fumar um cigarro enquanto as garotas bebiam lá dentro. Elas começaram a tocar música alta e a dar goles na garrafa com as portas fechadas. Enquanto eu estava lá fora, quieto e na minha, ouvi alguém dizer: "E aí, mano, de onde você é?" Se você sabe alguma coisa sobre gangues de rua, sabe que essa pergunta não se refere a qual cidade você vive, mas sim a qual gangue você pertence. Quando finalmente olhei para cima, meu coração gelou. 5 membros de uma gangue estavam caminhando na minha direção. Cresci perto de diferentes gangues, então consegui imediatamente identificar que eles faziam parte de uma gangue. Todos estavam carregando uma garrafa de cerveja e pareciam bêbados. Quando o cara, que claramente era o líder do grupo, se aproximou de mim, ele perguntou se eu era membro da Gangue do Céu. Levei um segundo para entender por que ele estava me fazendo essa pergunta. Olhei para baixo e percebi que estava vestindo azul da cabeça aos pés. Literalmente, tinha um boné azul, uma camisa xadrez azul e sapatos azuis. Eu só estava tentando combinar minhas roupas, mas percebi que tinha me vestido como um membro de gangue sem perceber. Nesse momento, o pânico tomou conta de mim. Os membros da gangue me cercaram e todas as garotas com quem eu estava estavam dentro do carro bebendo. Mesmo que tivessem percebido o que estava acontecendo, eu não queria que elas saíssem do carro, pois não sabia o que poderia acontecer com elas. Eu estava apenas rezando para que as garotas estivessem vendo o que estava acontecendo e que alguém estivesse chamando a polícia no telefone. Levantei as mãos e tentei acalmar a situação, dizendo a eles que eu não era membro de gangue e que não queria nenhum problema. No entanto, não funcionou. O grupo estava muito bêbado e eu podia ver nos olhos deles que eles queriam me machucar. O líder me perguntou novamente: "Você é um..." E eu continuava dizendo que não. Mas ele não estava ouvindo minhas respostas. Ele então tirou um chaveiro com um parafuso do bolso de trás e quando fez isso, os outros membros da gangue também começaram a pegar parafusos. Agora eu estava cercado por um grupo de membros de gangue com parafusos afiados, tudo sozinho. Literalmente pensei: é assim que vou morrer. Foi nesse momento que minha melhor amiga, uma das garotas dentro do carro, pulou para fora e gritou: "Por favor, não o machuquem, ele é meu irmão."
Ela estava implorando para que eles não me perfurassem e também tentando convencê-los de que eu não era membro de gangue. Isso continuou por cerca de 1 minuto, com eles não dizendo muito, apenas me olhando e minha amiga implorando para eles. Eu torcia para que as garotas no carro notassem a situação e estivessem chamando a polícia. Foi então que ouvi sirenes e vi uma viatura policial entrando no estacionamento. Os membros da gangue notaram isso e todos saíram correndo para longe da polícia o mais rápido que puderam. Felizmente, as garotas no carro tinham percebido a situação desde o início e chamaram a polícia. Depois que tudo se acalmou, eu realmente não estava mais no clima para a festa e só queria ir para casa. Minha melhor amiga havia me salvado naquela noite com seu raciocínio inteligente. Eu serei eternamente grato a ela. Semelhante a um anjo da guarda, ela apareceu quando eu mais precisava. Infelizmente, alguns anos depois, durante uma viagem de acampamento com todos, minha melhor amiga, que havia me salvado a vida, faleceu em um acidente de carro a caminho do acampamento. Sinto muito a falta dela e, honestamente, ainda consigo sentir sua presença às vezes, principalmente quando me encontro em situações que podem terminar mal para mim. Sou eternamente grato a ela. Como todo adolescente, havia uma chama de rebeldia dentro de mim, esperando o momento certo para se manifestar. E esse momento chegou na noite da festa de Lucas. Lucas era um colega de escola. Não éramos exatamente amigos, mas ele estava sempre rodeado de pessoas populares e influentes. Quando soube da festa que ele estava organizando, senti que aquela era a minha chance de finalmente me soltar e viver uma aventura. O único problema, meus pais nunca me deixariam ir. Decidi que iria escondido. Esperei que todos em casa estivessem dormindo e saí sorrateiramente, sentindo uma mistura de medo e excitação. A festa estava a todo vapor quando cheguei. Música alta, pessoas dançando e bebendo. Era tudo novo para mim. No início, fiquei um pouco deslocado, mas logo comecei a me soltar. Bebi um pouco, dancei e até flertei com algumas garotas. Estava me sentindo invencível, até que vi ele, um homem mais velho, talvez na casa dos 30 anos, estava encostado no canto da sala, observando tudo com um olhar predatório. Ele não parecia se encaixar ali, e algo nele me fez sentir um calafrio. Tentei ignorá-lo, mas a cada vez que olhava em sua direção, ele estava me observando. Decidi dar uma volta pela festa, mas, para minha surpresa, ele esbarrou em mim. "Oi", ele disse com um sorriso. "Você é novo por aqui, não é?" Engoli em seco, tentando disfarçar meu desconforto. "Sim, é a minha primeira vez nessa festa." Ele deu um passo à frente, invadindo meu espaço pessoal. "Sabe, garotos como você não deveriam andar sozinhos por aí. Pode ser perigoso." Queria correr, mas meus pés pareciam colados no chão. Ele continuou a se aproximar, até que uma mão firme o segurou pelo ombro. Era Lucas. "Ei, cara, acho que você está na festa errada", disse ele com um olhar ameaçador. O homem deu um sorriso irônico e se afastou, mas não sem antes me lançar um último olhar ameaçador. "Você está bem?" Lucas me perguntou. "Esse cara é perigoso. Já ouvi histórias sobre ele se envolvendo com coisas proibidas." Agradeci a Lucas e decidi que era hora de ir embora. A aventura tinha ido longe demais. Saí da festa e corri para casa, com o coração disparado e a adrenalina correndo pelas veias. Quando cheguei em casa, respirei aliviado ao ver que meus pais ainda estavam dormindo. Entrei sorrateiramente e me joguei na cama, aliviado por estar seguro. Na manhã seguinte, acordei com a notícia de que um garoto havia desaparecido
após a festa de Lucas. O principal suspeito, o homem que havia me abordado. Eu poderia ter sido a vítima. A rebeldia e a busca por aventura quase me custaram a vida. A partir daquele dia, prometi a mim mesmo que nunca mais colocaria minha vida em risco por um momento de diversão. Na época em que esse incidente ocorreu, eu era uma jovem de cerca de 18 a 19 anos. Isso aconteceu por volta do ano 2000, antes dos dias de Uber. Eu tinha uma amiga da escola, extremamente divertida, chamada Ana. Ana era o tipo de amiga com quem você ria incontrolavelmente, e muitas vezes acabávamos juntas na detenção. Bem, em uma noite de sábado, decidi encontrar com ela. Na época do evento, eu estava solteira, mas Ana estava namorando. Seu namorado nos acompanhou nessa noite e todos nós entramos no carro dele. Dirigimos por algum tempo até chegarmos a uma festa. Tudo isso aconteceu em Brasília. Se você conhecia as pessoas certas, conseguia entrar sem precisar de identificação. Eu adoro dançar, então assim que entrei, tomei conta da pista de dança e acho que imediatamente chamei a atenção de um rapaz chamado Boris. Sendo uma adolescente, eu tinha recursos financeiros muito limitados. No entanto, achei que Boris era um cavalheiro, pois ofereceu-se para comprar bebidas para mim a noite toda. Acredito que ele tinha 23 anos na época, então a diferença de idade não era enorme. Boris era um cara grande, do tipo dos competidores de força, musculoso e com braços enormes. Isso me atraiu e começamos a beber e dançar juntos. Logo, isso levou a alguns beijos. Após algumas horas, o namorado da Ana decidiu ir embora rapidamente, quase como se estivesse em uma missão. Eu o vi pegar Ana e arrastá-la em direção à porta de saída. Corri atrás deles e os segui, pois eles eram minha carona para casa. Assim que eles entraram no carro, gritei: "Ei, esperem por mim!" Enquanto atravessava a rua movimentada, Boris estava correndo atrás de mim, mas quando alcancei o carro deles, o namorado de Ana trancou propositalmente as portas do carro e partiu. O carro estava literalmente bem ao meu lado, um segundo atrás, e agora eu estava assistindo a parte de trás do carro se afastar lentamente. Senti um terrível sentimento de abandono. Ali estava eu, deixada para trás, abandonada e sozinha, sem carro e meio bêbada. Minha suposição na época foi que eles tiveram uma grande briga e não quiseram lidar comigo durante o trajeto de volta para casa. De qualquer forma, Boris testemunhou toda a cena, foi educado e ofereceu-me uma carona para casa. Eu não tinha outra opção na época. Nunca passou pela minha cabeça ligar para meus pais. Eles me matariam. Então, retornamos à boate e Boris se tornou mais insistente nos beijos. Toda vez que eu tentava falar, ele forçava os lábios sobre os meus, basicamente me dizendo para ficar quieta sem falar. Eu não estava provocando ou liderando nada, apenas trocávamos alguns beijos, sem tocar ou agarrar. Quando comecei a me sentir desconfortável, disse a ele que queria ir para casa. Boris estava com seu amigo e Boris era o motorista, o que significava que seu amigo também teria que ir embora conosco. Assim, os três entraram no carro. Eu estava bem com isso, pois o amigo de Boris era realmente mais agradável do que Boris. Começamos a dirigir, mas então vi que Boris estava indo na direção errada. O trajeto de carro estava demorando um pouco, como se ele estivesse dirigindo em círculos para passar mais tempo comigo. Quando chegamos a uma casa que não era a minha, perguntei por que estávamos ali. Ele disse que estávamos deixando o amigo dele, mas que ele precisaria de ajuda para carregá-lo.
O amigo de Boris também era um cara grande e robusto. Embora eu não fosse de grande ajuda, era principalmente Boris quem o ajudava. Quando a porta se abriu, vi que a casa estava completamente vazia e escura. Boris olhou para mim e tinha um olhar malicioso. A próxima coisa que ele disse foi: "Por que você não entra?" Senti que, se entrasse, ele conseguiria o que queria, quer eu quisesse ou não. Foi quando comecei a correr na direção oposta, longe da casa, gritando que não ia entrar de jeito nenhum. Boris me chamou, prometendo que me levaria para casa imediatamente, e ele parecia muito sério. Portanto, decidi voltar para o carro. Vi Boris arrastando seu amigo de volta para o carro também. Quando começamos a dirigir, Boris disse que precisava ajudar seu amigo a ficar sóbrio e, portanto, todos nós iríamos comer alguma coisa. Nesse ponto, já era por volta das 3 ou 4 da manhã. Percebi que Boris estava ganhando tempo e comecei a ficar apavorada. Parei todas as suas investidas há muito tempo e só queria ir para casa. Finalmente paramos em um McDonald's. Quando ele estacionou o carro, olhei pelas janelas do restaurante e fiquei aliviada ao ver que havia muitas pessoas lá dentro. Eu tinha em mente que simplesmente pegaria uma carona com alguém quando estivesse lá dentro. Assim que entrei, abordei pessoas aleatórias pedindo uma carona para casa. No entanto, à medida que explicava minha situação, que estava tentando escapar desses caras, percebi rapidamente que ninguém diria sim. Todas essas pessoas apenas olharam para os 2 homens que estavam comigo. Como mencionei antes, eles eram grandes e musculosos. Logo após minha explicação, as respostas eram um rápido não. Foi nesse momento que realmente senti que estava em perigo. Ninguém estava disposto a me ajudar. Precisando de tempo para pensar, disse a Boris que iria ao banheiro feminino. Ao caminhar pelo corredor do banheiro, vi uma entrada que era apenas para funcionários. Empurrei aquelas portas e me deparei com os cozinheiros e outros trabalhadores. Eles me disseram: "Ei, você não pode entrar aqui." Olhando rapidamente ao redor, avistei a porta dos fundos para funcionários e saí correndo dali. Uma vez do lado de fora, me vi em pé ao lado das lixeiras. Eu tinha um plano para evitar as ruas movimentadas, caso Boris viesse atrás de mim, então comecei a correr na direção dos quintais das casas para que eu pudesse me esconder. Mas, por sorte, um dos caras a quem expliquei minha situação no restaurante, aquele que havia me negado antes, estava saindo e abriu a porta do carro, gritando para eu entrar. Assim que entrei, fechei a porta do carro e ele pisou fundo no acelerador. Durante o trajeto, o bom homem perguntou o que havia ocorrido naquela noite. Eu expliquei tudo o que havia acontecido e pude perceber que ele estava se sentindo mal por mim. A viagem não demorou muito, talvez uns 10 a 15 minutos. E então eu estava em segurança em casa. Eu pedi o nome dele, mas minha adrenalina estava tão alta naquele momento que eu simplesmente não conseguia entender. Não consigo me lembrar, mas, oh meu Deus, eu estava tão feliz. Agradeço a esse santo o tempo todo e sou extremamente grata por ele ter estado no mesmo lugar e na mesma hora que eu. Não é uma incrível coincidência? Alguns anos depois, Ana me ligou e pediu desculpas pelo que aconteceu naquela noite. Ela disse que estava em um programa de reabilitação para abuso de substâncias e que parte do processo era fazer ligações pedindo perdão. Eu a perdoei e ela parecia sincera. No entanto, sua vida está atualmente bastante desorganizada e acabamos rompendo permanentemente os laços. Agora, como mãe, sempre digo à minha filha que caso ela se encontre em uma situação perigosa, pode me ligar a qualquer momento. Eu não me importo com o que seja ou que horas do dia ou da noite sejam. Estarei sempre lá para ela.
fria de outono quando decidi, após semanas de trabalho árduo, sair para me divertir com alguns amigos. A cidade estava agitada e a balada escolhida era uma das mais populares do momento. Escolhemos a balada Eclipse, famosa por sua música eletrônica e atmosfera sofisticada. Ao chegar, fui envolvido pela atmosfera vibrante. Luzes coloridas iluminavam o espaço e a pista de dança estava repleta de pessoas se movendo ao ritmo da música. Encontrei meus amigos Pedro, Ana e Sofia em uma mesa próxima ao DJ. Conversamos, rimos e dançamos por horas. A noite estava perfeita, até que por volta das 2 da manhã notei um homem parado no bar, me observando. Ele era alto, de cabelos escuros. Seu olhar era fixo, quase penetrante. Tentei ignorar, pensando que talvez fosse apenas coincidência. No entanto, a cada vez que olhava em sua direção, ele ainda estava lá, com o mesmo olhar intenso. Comentei com Ana, que tentou me tranquilizar, dizendo que provavelmente ele estava apenas interessado. Decidi ir ao banheiro para retocar a maquiagem e tentar esquecer o desconforto. No caminho, senti uma presença atrás de mim. Ao me virar, dei de cara com o homem. Ele estava tão perto que pude sentir seu hálito quente. Você é muito bonita, ele disse com uma voz rouca. Agradeci, tentando manter a calma, e continuei meu caminho. No entanto, ele me seguiu até a entrada do banheiro feminino. Você não deveria estar aqui sozinha, ele murmurou, posicionando-se de forma a bloquear minha passagem. Gritei por ajuda, mas a música alta abafava minha voz, e o medo rapidamente tomou conta de mim. Ele se aproximou ainda mais e eu pude ver a malícia em seus olhos. De repente, Pedro apareceu puxando o homem para longe de mim. Os dois começaram a discutir e a segurança foi chamada. O homem foi expulso da balada e Pedro me levou de volta à mesa, onde Ana e Sofia estavam preocupadas. Decidimos ir embora, mas ao sair da balada notamos que o homem estava nos esperando do lado de fora. Ele estava acompanhado por outros 2 homens, igualmente ameaçadores. Entramos rapidamente no carro de Pedro e saímos em alta velocidade. Eles nos seguiram por várias ruas, até que Pedro, em um movimento arriscado, entrou em um beco sem saída. O carro deles bloqueou nossa saída e eles se aproximaram, armados. Pedro nos disse para ficarmos no carro enquanto ele tentava falar com os homens. Ouvimos gritos e alguns tiros. Com lágrimas nos olhos, saímos do carro e encontramos Pedro caído no chão, ferido, mas vivo. Os homens haviam fugido. Chamamos a polícia e a ambulância, e Pedro foi levado ao hospital. Ele havia levado 3 tiros, 2 foram de raspão na barriga e um acertou seu braço esquerdo. A noite que prometia ser de diversão tornou-se um pesadelo. Desde aquela noite nunca mais voltei à Eclipse, e sempre que saio tomo cuidado extra, lembrando-me de que nem todos têm boas intenções. A vida é preciosa e devemos protegê-la a todo custo. Eu moro em uma das principais cidades do Brasil e sou uma garota de 18 anos. Isso aconteceu comigo na noite passada em uma rave para maiores de 18 anos, para a qual fui com alguns amigos. Comecei a conversar com um cara que tinha 22 anos e fiquei um pouco surpresa, mas não achei nada muito estranho, até que ele descobriu que eu tinha 18 anos. Foi quando ele me disse que realmente queria me levar para casa com ele, o que eu apenas ignorei, pensando que ele estava sob efeito de drogas. Ele, anteriormente, tinha me oferecido substâncias ilegais, o que eu recusei, não apenas porque já tinha tomado algumas bebidas, mas também porque ele era um estranho
Enquanto dançávamos, ele tentou algo comigo, mas eu o afastei. Depois de dançar um pouco ao lado um do outro, pedi a ele um chiclete, o que em retrospecto foi uma ideia estúpida. Eu estava um pouco desorientada nesse momento e meus amigos não estavam à vista, mas eu estava tentando ficar de olho no que ele estava fazendo. Ele demorou para pegar o chiclete, fazendo piadas constrangedoras sobre sua dificuldade, mas seus movimentos pareciam estranhos. Foi quando vi que ele tinha um pó no dedo, uma embalagem na mão e esmagou algo nela. Imediatamente soube o que estava acontecendo e o confrontei. Ele ficou muito defensivo rapidamente, mudando seu comportamento em um segundo. Ele elevou a voz para mim de maneira meio raivosa, dizendo: "O que você achou que estava acontecendo aqui, garotinha?" Eu simplesmente fui dançar em outro lugar, mas percebi rapidamente que precisava contar a alguém sobre isso. Então, fui até a entrada para contar aos seguranças sobre o cara. Embora tenham sido simpáticos, não foram de grande ajuda, e parecia que eu estava tendo que pressioná-los para cuidar das pessoas sob sua responsabilidade. Dei a eles a descrição dele e até compartilhei uma captura de tela do perfil do Instagram dele com um dos seguranças. Depois que saí para procurar meus amigos, ele se aproximou novamente, mudando de um comportamento aparentemente arrependido para um defensivo, talvez tentando me convencer de que não tinha feito nada de errado. Mas eu fiquei firme e o repreendi várias vezes. Quando voltei para os seguranças, na verdade, um deles me disse para ir buscar o cara e levá-lo até a saída, o que, é claro, não fiz, porque não queria ter nada a ver com ele. É absurdo pedir a alguém, especialmente uma garota jovem, que confronte alguém que tentou drogá-la. Eventualmente, cheguei em casa em segurança e nada mais aconteceu comigo. Mas, por favor, para qualquer pessoa lá fora, nunca aceite nada de um estranho, nem mesmo quando acha que está no controle da situação. Vou à polícia amanhã, embora saiba que eles não poderão fazer muita coisa. Só quero que haja um registro em algum lugar para que, se outra garota não tiver tanta sorte, ela possa ter minha história para apoiá-la. A cidade sempre teve seus segredos e eu, como enfermeira no Hospital Central, estava acostumada a ver o lado mais sombrio da humanidade. No entanto, nada poderia me preparar para a noite que mudaria minha vida para sempre. Era uma noite fria e chuvosa. O hospital estava particularmente movimentado, com vários acidentes de trânsito devido ao clima. Eu estava exausta, tendo trabalhado por quase 14 horas seguidas. Finalmente, meu turno chegou ao fim, e eu estava ansiosa para voltar para casa, tomar um banho quente e dormir. Peguei meu casaco e minha bolsa e saí pela porta dos fundos do hospital, que dava para um estacionamento mal iluminado. Meu carro estava estacionado no canto mais distante, e eu apressei o passo, ansiosa para chegar em casa. No entanto, assim que comecei a caminhar, senti uma sensação estranha, como se estivesse sendo observada. Olhei ao redor, mas não vi ninguém. A chuva caía pesadamente, e a única luz vinha dos postes de iluminação ao longe. Continuei andando, tentando afastar a sensação de desconforto. Foi quando ouvi um barulho atrás de mim. Parecia o som de passos apressados. Virei-me rapidamente, mas ainda não vi ninguém. A chuva e a escuridão tornavam difícil ver claramente. Acelerei o passo, tentando chegar ao meu carro o mais rápido possível. Mas os passos atrás de mim também aceleraram. Agora eu podia ouvir claramente alguém me seguindo. O medo tomou conta de mim e comecei a correr. Corri o mais rápido que pude, mas os passos atrás de mim continuavam se aproximando.
Finalmente, cheguei ao meu carro e rapidamente abri a porta, pulando para dentro e trancando-a. Olhei pelo espelho retrovisor e vi uma figura masculina parada a poucos metros de distância, olhando diretamente para mim. Ele era alto e usava um capuz que cobria a maior parte de seu rosto. Ele se aproximou lentamente do carro e eu pude ver um objeto brilhante em sua mão. Era uma faca. Meu coração batia forte no peito e eu tentei ligar o carro, mas o motor não pegava. O homem começou a bater no vidro com a faca, tentando quebrá-lo. Eu gritei e buzinava, esperando que alguém ouvisse e viesse em meu socorro. De repente, as luzes do estacionamento se acenderam e ouvi sirenes ao longe. O homem olhou ao redor, assustado, e rapidamente se afastou, desaparecendo na escuridão. Os policiais que também estavam no estacionamento ouviram a buzina e eu estava em estado de choque. Eles fizeram uma busca pela área, mas não encontraram o homem. Mais tarde descobri que havia uma série de ataques semelhantes na área e a polícia estava à procura do suspeito. Fui escoltada para casa por um policial e passei a noite em claro, revivendo o terror daquela noite. Nos dias seguintes, instalei um sistema de segurança em minha casa e comecei a fazer aulas de autodefesa. Eu estava determinada a nunca mais me sentir tão vulnerável novamente. A polícia finalmente prendeu o homem algumas semanas depois e descobriu que ele tinha uma longa lista de crimes violentos em seu nome. Fiquei aliviada ao saber que ele estava atrás das grades. Agora sempre estou alerta ao meu redor e nunca subestimo a capacidade do ser humano para o mal. E assim, cada vez que saio do trabalho à noite, lembro-me daquela noite e da importância de sempre estar alerta e preparada para o inesperado. Porque nunca se sabe quando o perigo pode estar à espreita, mesmo nos lugares mais improváveis. Eu estava cuidando da casa de um dos meus melhores amigos no ano passado. Eles tinham alguns lagartos e peixes que eu precisava alimentar, além de várias plantas que precisavam ser regadas. Eles estavam em uma viagem de negócios de 2 semanas, então concordei em cuidar de tudo enquanto eles estivessem fora. A casa deles era muito mais agradável do que o meu apartamento, então fiquei feliz em fazer isso. A primeira semana passou bem e estava ótimo. Sentia como se estivesse em um Airbnb. Mas então, uma noite, enquanto estava sentada à mesa na cozinha, ouvi um homem tossindo bem do lado de fora da casa. Isso me assustou porque foi bem perto, logo do lado de fora da porta dos fundos. Rapidamente fui até lá e liguei as luzes externas para mostrar que estava em casa. Esperei 1 minuto antes de olhar pela janela. A pessoa que estava lá tinha sumido, mas por que diabos ela estava lá em primeiro lugar? Fiquei ainda mais cautelosa por um tempo, mas não aconteceu mais nada. Era um pouco depois das 7 e eu estava com fome, então saí para pegar algo para comer. No entanto, ao sair, notei pegadas no gramado. A grama estava amassada e havia um caminho claro por onde eles andaram. Resolvi segui-las indo da calçada para os fundos da casa e depois voltando para a calçada. Entrei no meu carro e fui buscar comida, mas não conseguia pensar em nenhuma razão para alguém fazer isso. Parecia realmente sem sentido. Quando voltei para casa, fiz uma rápida busca por mais pegadas no gramado, mas não vi nada. Entrei de novo e me sentei para assistir TV. Após 1 hora, comecei a ficar com sono, desliguei a TV e fiquei mexendo no meu celular por um tempo. Foi quando ouvi alguém do lado de fora novamente. Estavam andando pelo gramado da frente. Ouvi passos se aproximando da porta da frente e depois contornando até a porta dos fundos. Levantei-me, mais alerta agora, enquanto ouvia o som da porta dos fundos sendo movimentada.
como se estivessem tentando abri-la. Subi até o topo das escadas e acendi as luzes do térreo. A pessoa parou. Desci algumas escadas e olhei pela grade da escada para a porta dos fundos. Não havia mais ninguém lá fora, e por algum motivo isso me aterrorizou ainda mais. Minutos depois, vi estilhaços de vidro voando pela sala de estar, ouvindo o som de uma janela sendo quebrada. De onde eu estava, não conseguia ver, mas corri imediatamente para o andar de cima em um quarto. Ouvi a tosse por alguns momentos, e em seguida, o som do vidro se quebrando quando entraram. Assim que estavam dentro, tudo se transformou em caos. Era como se estivessem empurrando tudo, batendo e quebrando coisas. Liguei para a polícia, mas tinha medo de que não chegassem a tempo. Após 1 minuto de destruição no andar de baixo, o intruso subiu as escadas e entrou em um dos quartos extras, fazendo o mesmo ali. Então ele veio até o quarto em que eu estava. Tinha uma máscara no rosto e um capuz, e segurava um taco de beisebol de metal. Eu estava no canto do quarto, segurando as lágrimas, enquanto ele olhava para mim com raiva. Mas então ele olhou para longe e começou a destruir as paredes e os móveis do quarto ao redor de mim. Ele nem mesmo me reconheceu. Apenas passou por mim, destruindo o quarto inteiro o mais rápido possível. Depois ele correu passando por mim e foi para o próximo quarto antes de finalmente descer as escadas e sair da casa. Fiquei naquele mesmo lugar, congelada, até a polícia chegar. Meus amigos voltaram mais cedo no dia seguinte para lidar com a situação, mas basicamente tudo na casa foi destruído e nada foi roubado. A polícia disse que quase certamente o invasor era alguém que meu amigo conhecia, mas ele não conseguia pensar em ninguém que faria isso com ele. Tentei dar uma descrição do homem, mas ele estava usando roupas e uma máscara que cobriam completamente sua identidade, então não pude ajudar muito. A parte mais aterrorizante foi que o homem simplesmente me ignorou, confiante e sem me ver como ameaça. Até hoje, a pessoa que fez isso nunca voltou à casa dos meus amigos, e a motivação ainda é uma pessoa que valorizava a rotina. Acordar cedo, trabalhar, voltar para casa, jantar e dormir. Mas tudo mudou quando aceitei um trabalho temporário no turno da noite em um armazém na periferia da cidade. O salário era bom e eu precisava do dinheiro. O que eu não sabia era que aquela decisão mudaria minha vida para sempre. O armazém era uma estrutura antiga e imponente, com paredes de tijolos desgastados pelo tempo e janelas altas e estreitas. Durante o dia, o lugar fervilhava de atividade, com caminhões entrando e saindo e trabalhadores carregando e descarregando mercadorias. Mas à noite, o lugar se transformava. O silêncio era grande, interrompido apenas pelo ocasional barulho de um rato ou pelo sussurro do vento. Na minha primeira noite, fui apresentado a Paulo, o único outro funcionário que trabalharia comigo. Ele era um homem magro e calado, com olhos que pareciam sempre estar observando algo à distância. Ele me mostrou o básico, onde ficavam as mercadorias, como operar o elevador de carga e onde ficava o escritório, um pequeno cômodo no fundo do armazém. Por volta da meia-noite, durante minha ronda, ouvi um barulho vindo do segundo andar. Parecia o som de algo pesado sendo arrastado pelo chão. Subi as escadas lentamente, tentando identificar a origem do som. Ao chegar ao topo, vi uma sombra se movendo na penumbra. Era Paulo, arrastando uma grande caixa de madeira. "Paulo, o que você está fazendo?" perguntei surpreso. Ele parou e me olhou. "Só estou organizando algumas coisas", ele respondeu com a voz rouca.
Achei a situação estranha, mas decidi não questionar. Na noite seguinte, enquanto fazia minha ronda, ouvi o barulho novamente. Subi as escadas e encontrei Paulo arrastando outra caixa. Desta vez, algo estava diferente. A caixa estava manchada de vermelho e exalava um odor metálico. Paulo, o que há nessa caixa? Perguntei, o medo apertando meu peito. Ele não respondeu. Em vez disso, largou a caixa e se aproximou de mim, os olhos fixos nos meus. Você não deveria estar aqui, ele sussurrou. Antes que eu pudesse reagir, ele avançou sobre mim, tentando me agarrar. Lutei com todas as minhas forças, conseguindo me soltar e correr em direção às escadas. Desci em disparada, ouvindo os passos pesados de Paulo logo atrás. Cheguei ao térreo e corri em direção à saída, mas a porta estava trancada. Desesperado, procurei uma saída alternativa. Foi quando vi a janela do escritório. Corri até lá e, usando toda a minha força, quebrei o vidro e pulei para fora. Caí no chão, com os cacos de vidro cortando minha pele, mas não parei. Levantei-me e corri o mais rápido que pude, sem olhar para trás. Cheguei em casa ofegante e trêmulo. Liguei para a polícia e contei tudo o que havia acontecido. Eles foram até o armazém e encontraram Paulo. Ele estava sentado no chão, rodeado pelas caixas de madeira. Dentro delas, encontraram os corpos de vários trabalhadores desaparecidos. Paulo foi preso e o armazém fechado, mas as memórias daquelas noites ainda me assombram. Sempre que fecho os olhos, vejo os olhos de Paulo, frios e calculistas, e sinto o cheiro metálico das caixas. Trabalhei na seção de armazém de um supermercado local alguns anos atrás. Era uma loja pequena, administrada por uma família, e por isso não tínhamos muitos funcionários. A maior parte do abastecimento era feita durante o dia, mas eu e um colega trabalhávamos à noite para organizar a sala dos fundos e finalizar as pendências do dia. Era um trabalho simples e, honestamente, bem remunerado em comparação com outras grandes redes de supermercados. A única desvantagem era que eu trabalhava sozinho 2 noites por semana, nos dias de folga do meu colega, e ele fazia o mesmo nos meus dias de folga. Ambos sempre reclamávamos disso porque tínhamos que fazer a mesma quantidade de trabalho, mas sozinhos. O incidente ocorreu numa sexta-feira à noite, justamente no dia de folga do meu colega. Bati o ponto às 22h30 e comecei a retirar as caixas para abastecer as prateleiras. Eu estava com os fones de ouvido ouvindo um podcast. Cerca de 3 horas depois, terminei a primeira leva de caixas e fui para os fundos buscar mais. Nesse momento, ouvi um estrondo ressoar pelo prédio. Tirei os fones de ouvido e prestei atenção. O prédio fazia barulhos estranhos às vezes, mas nunca tinha ouvido algo tão alto. Fui até a frente da loja e olhei pelos corredores, mas tudo parecia normal. Um detalhe importante: à noite, trancávamos as portas de entrada, mas as portas de saída automáticas se abriam quando alguém passava por elas. Sempre deixávamos essas portas destrancadas, o que permitia puxá-las para abri-las pelo lado de fora. Isso exigia um pouco de força, e parecia que estávamos forçando a porta, mas as outras lojas em que trabalhei faziam o mesmo. Então achei que fosse uma prática comum. Confesso que isso me deixava um pouco nervoso quando ouvia algum barulho, mas como tudo parecia bem, voltei ao trabalho. Eu estava no corredor mais à esquerda da loja, abastecendo as bebidas, quando de repente vi uma figura passar pelo corredor. Estava no canto do meu olho, então não tive uma boa visão, mas foi o suficiente para me fazer pular. Tirei os fones de ouvido novamente e fui rapidamente até a frente, olhando na direção em que achei que a pessoa estava indo. No entanto,
Ela já não estava mais lá. Corri ao longo da loja, espiando cada corredor. Eu tinha certeza de que tinha visto alguém, mas agora parecia que a pessoa tinha desaparecido. Até procurei na sala dos fundos e não encontrei nada. Não estava certo se estava apenas imaginando coisas ou se era real. Voltei ao trabalho, mas estava um pouco paranoico pelo resto da noite, olhando frequentemente ao redor. Durante o meu turno, ouvi mais alguns barulhos e sempre fui verificar, mas nunca encontrei nada. Só no dia seguinte, quando falei com o meu colega, decidimos verificar as câmeras de segurança. Ele era o gerente noturno, então tinha acesso à sala de segurança. Não vimos nada de incomum no primeiro horário, mas, por volta de 1h20 após o meu turno, vimos um homem entrando pelas portas automáticas. Ele trajava um casaco volumoso e mantinha constantemente uma mão no bolso. Andava pela loja, às vezes parando para me observar enquanto eu estava abastecendo as prateleiras, com as costas viradas para ele. Isso me deu arrepios, vendo esse cara me olhar sem que eu percebesse. Vimos ele derrubar uma caixa por volta de 3 horas depois, recolocando-a rapidamente e se escondendo. Esse foi o primeiro som que ouvi. Depois disso, levamos as imagens para a polícia, mas como o homem não tinha características identificáveis, não pudemos fazer muito. Ver aquele homem me observando, com uma mão no bolso o tempo todo, foi uma sensação sinistra. Parecia que ele estava escondendo algo, talvez uma arma, e estava decidindo se faria algo terrível ou talvez estivesse me esperando percebê-lo primeiro. Ele nunca voltou, pelo menos que eu saiba. A noite já havia caído quando saí da biblioteca da universidade. Eu estava tão imerso em meus estudos que nem percebi o quão tarde era. A rua estava silenciosa, com apenas o som dos meus passos ecoando no asfalto. A cidade, que durante o dia era vibrante e barulhenta, agora parecia um deserto urbano. Comecei a caminhar em direção à minha casa, que ficava a algumas quadras dali. O frio da noite cortava minha pele, e eu puxei o casaco mais para perto, tentando me aquecer. Foi quando notei um carro preto estacionado do outro lado da rua, com o motor ligado. Não dei muita importância, afinal, era comum ver carros estacionados por ali. Conforme caminhava, percebi que o carro começou a se mover lentamente, mantendo a mesma velocidade dos meus passos. A princípio pensei que fosse coincidência, mas depois de algumas quadras, comecei a ficar preocupado. Tentei mudar meu ritmo, caminhando mais rápido, e o carro também acelerou. Parei por um momento fingindo amarrar o cadarço do meu tênis, e o carro parou logo atrás de mim. O medo começou a tomar conta de mim. Quem estaria me seguindo? E por quê? Decidi mudar minha rota e entrei em uma rua lateral, esperando despistar quem quer que fosse. Mas o carro continuou me seguindo, agora com os faróis apagados. Minha mente começou a correr, tentando encontrar uma saída. Lembrei-me de um café que ficava próximo dali e decidi entrar, esperando que o carro fosse embora. Entrei rapidamente e sentei-me em uma mesa próxima à janela, de onde podia ver a rua. O carro preto parou em frente ao café e ficou ali por alguns minutos. Então, para meu alívio, ele se afastou. Respirei fundo, tentando acalmar meu coração acelerado. Pedi um café e fiquei ali por cerca de 1 hora, esperando ter certeza de que estava seguro. Quando finalmente decidi sair, olhei ao redor e não vi sinal do carro. Senti-me aliviado e continuei meu caminho para casa. Mas ao virar a esquina, lá estava ele novamente, estacionado a poucos metros de mim. O pânico tomou conta de mim. Comecei a correr, sem olhar para trás.
Ouvia o ronco do motor do carro cada vez mais próximo. Corri por várias ruas tentando despistar o carro, mas ele estava sempre lá me seguindo. Em um momento de desespero, entrei em um prédio abandonado esperando me esconder. O prédio estava escuro e silencioso, e eu podia ouvir minha respiração ofegante. Escondi-me atrás de uma pilha de caixas de madeira e esperei. Ouvi o barulho de portas de carro se fechando e passos se aproximando. Eram 2 homens conversando entre si. Não conseguia entender o que diziam, mas sabia que estavam me procurando. Fiquei ali, imóvel, rezando para que não me encontrassem. Os minutos pareciam horas, e os passos dos homens ecoavam pelo prédio. Em um momento, eles se aproximaram do lugar onde eu estava escondido, e eu prendi a respiração, tentando não fazer nenhum barulho. Finalmente, depois do que pareceu uma eternidade, ouvi os passos se afastando e as vozes dos homens ficando cada vez mais distantes. Esperei mais alguns minutos, só para ter certeza de que estavam longe, e então saí do meu esconderijo. Saí do prédio e corri o mais rápido que pude, sem olhar para trás. Cheguei em casa ofegante e trêmulo, tranquei todas as portas e janelas e me escondi em meu quarto. Nunca soube quem eram aqueles homens ou por que estavam me seguindo, mas desde aquela noite nunca mais voltei a caminhar sozinho à noite. Moro com meu irmão mais velho em uma casa pequena perto de uma rodovia. Ambos na casa dos 20 anos. Dividimos o aluguel por ser financeiramente mais vantajoso vivermos juntos. De certa forma, não nos vemos com muita frequência porque trabalhamos em turnos opostos. Eu trabalho no turno da manhã e ele no turno da noite. Na verdade, acho que nenhum de nós se importa muito com isso, pois parece que sempre temos nossa própria casa quando o outro não está. Isso aconteceu alguns meses atrás, mas ainda me assusta. Cheguei em casa do trabalho por volta das 16 horas e saí com alguns amigos antes de voltar para casa por volta das 22 horas. Meu irmão já tinha saído para o trabalho, então eu estava sozinho. No entanto, eu tinha que trabalhar de manhã, então não tinha muito tempo para relaxar antes de ir para a cama. Preparei o almoço do dia seguinte e descansei por uns 15 minutos no sofá antes de dormir. Estava bem cansado e em questão de minutos estava dormindo profundamente. Algumas horas depois, acordei e vi que eram 2:30 da manhã. Coloquei a cabeça de volta no travesseiro e fechei os olhos. Mas então ouvi meu irmão entrando pela porta da frente. Era muito cedo para ele estar em casa, mas eu supus que talvez ele tivesse esquecido o almoço ou algo assim. Voltei a dormir em questão de minutos. Na manhã seguinte, acordei e me preparei para o trabalho. Peguei minha bolsa e fui até a geladeira para pegar meu almoço que eu havia preparado no dia anterior, mas ele havia sumido. Imediatamente percebi que meu irmão provavelmente pegou meu almoço por engano na noite anterior. Saí para o trabalho e durante o meu almoço comprei comida rápida já que não tinha meu almoço preparado. Quando retornei à noite, meu irmão ainda não havia chegado. Queria avisá-lo para não pegar mais nada da gaveta de comida, pois era a minha comida para o trabalho. Passei 1 hora limpando a cozinha e preparando o almoço do dia seguinte. Depois tirei uma soneca no sofá. Quando acordei por volta das 20 horas, percebi que meu irmão tinha voltado em algum momento, mas já tinha saído para o trabalho novamente. Aqueci algumas sobras para o jantar e assisti a um filme no meu quarto para passar o tempo. Adormeci por volta do meu horário habitual, mas acordei no meio da noite novamente, pouco antes das 3 horas da manhã. Foi aí que ouvi a porta da frente se fechando, como se meu irmão tivesse acabado de entrar em casa. Estava sonolento, mas peguei meu celular no criado mudo
e mandei uma mensagem para ele pedindo para não pegar minha comida. Estava com preguiça de levantar e conversar com ele, porque sabia que teria dificuldade para dormir novamente se o fizesse. Recebi uma resposta alguns segundos depois, mas era apenas um ponto de interrogação, como se ele não entendesse o que eu estava dizendo. Resolvi levantar e ir até a cozinha. Abri a porta do quarto e entrei na cozinha, mas meu irmão não estava lá. Na sala encontrei um estranho sentado, vestindo roupas surradas e com um olhar enlouquecido. Fiquei paralisado de choque. Sobre a mesa havia uma pilha de comida retirada de nossa geladeira e despensa. O homem se levantou rapidamente e foi quando notei que ele segurava algo na mão. Virei as costas e corri em direção à porta da frente, mas não o ouvi me seguindo para fora. Fiquei do lado de fora, na extremidade da calçada, e liguei para o meu irmão, que ainda estava no trabalho. Expliquei toda a situação e ele me disse para ligar imediatamente para a polícia. Enquanto eu estava em pânico ao telefone, vi o homem aparecer na porta da frente e então abateu com força, me impedindo de entrar na minha própria casa. A polícia chegou e, depois de alguns minutos, conseguiu detê-lo, embora ele estivesse agitado e ameaçando-os com uma faca. Ele insistiu que a casa era dele e que não planejava sair. Como ele obteve uma chave de nossa casa é um mistério, mas após o ocorrido, trocamos todas as fechaduras. É fácil presumir o que ele planejava fazer com aquela faca. Mas ele provavelmente pensou que meu irmão era o único morando lá, o que é por isso que ele entrou no meio da noite. Se eu não tivesse acordado e o visto, meu irmão provavelmente teria sido atacado assim que entrasse em casa depois do trabalho, e eu provavelmente teria sofrido o mesmo destino na manhã seguinte.